Então, pessoal, chegou a hora de resolvermos esse desafio da Unesp 2014 que trabalha justamente com o conteúdo que nós estamos vivenciando. O problema diz: uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal diante de um espelho vertical pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de cima da região. Então, ó, essa figura que está aqui ao lado, ela está representando ó, o motoqueiro com as respectivas medidas, a calçada, né? A pessoa que está aqui ó, nesse ponto O e o espelho que está sendo representado aqui também com as devidas medidas. Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e de sua motocicleta que passam pela rua com uma velocidade constante V igual a 0,8 metros por segundo, em uma trajetória retilínea paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Nessa linha tracejada que vocês verem aí, ó, com o sentido do percurso feito pelo motociclista. Considerando que o ponto O na figura represente a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro do motociclista e de sua motocicleta refletida no espelho durante um intervalo de tempo em segundos igual a. Então, essa imagem está querendo saber quanto tempo a pessoa enxerga pelo espelho a imagem do motociclista a essa velocidade, né, de 0,8 metros por segundo. Uma velocidade bem pequena, né? O motociclista vai passando bem devagar, vamos ver a qual tempo, né, corresponde essa passagem, quanto tempo ele leva para passar, né, a imagem toda e a pessoa enxergar por meio do espelho. Tá ok? Vamos lá, vamos ver como é que resolve esse problema. Então, ó, respondendo àquele probleminha, né? Tá com um grau de complexidade legal, mas dá pra gente desenrolar, certo? Nós temos aqui uma motocicleta, tá bom? Essa motocicleta, ela tem um comprimento, junto com o motoqueiro, de 1,8 metros, ou seja, 1,80 m. E aí, ó, ela segue lá na rua, tá certo? Aí, ó, tem a parede localizada a 5 metros de distância. E aqui tem um observador, tá certo? Esse observador está vendo um espelho. Um espelho de 1,20 m de largura, tá certo? E aí, ele está de frente para esse espelho, tá bom? O que é que ele enxerga nesse espelho? Ele enxerga todas as imagens ó, que chegam até o espelho, se refletem e vão para o olho dele, certo? Então, ó, aí segue, tá certo? E aí ele vai seguindo na moto até atravessar a rua, tá bom? Bem, ó, mas na verdade, ele vê ó, tudo que está passando aqui pelas costas dele aqui, ó, ele vai enxergar como se fosse aqui, ó, certo? Como se fosse por dentro do espelho. Entenderam? Então, como ele vai enxergar aqui, ó, essa moto aqui, ó, de 1,80 m de extensão, né? Tá certo? O nosso problema é saber por quanto tempo ele consegue enxergar essa moto atravessando aqui, ó. Então, parece impossível, mas dá pra gente medir uma distância por meio de um espelho? Sim, tá certo? Esse problema ele vem mostrar isso aí, ó, essa curiosidade. E que se a gente for observar também não é tão complexo, é uma situação bem interessante da gente desenrolar, tá bom? Observa aqui, ó. Então eu já sei que aqui mede 1,80 m, né? Vamos chamar essa distância aqui de D, tá bom? Que é o restante da distância que ele percorre aqui, ó. Mas o que é que nós podemos observar aqui também? Nós podemos observar que a pessoa que está aqui ó, está a 2 metros de distância do espelho. Lá na questão está dizendo que a pessoa está a 2 metros de distância do espelho, tá bom? Então, ó, a gente vai ter aqui um triângulo, tá certo? Um triângulo aqui, ó, que vai ser semelhante a esse triângulo aqui também, formado pela imagem, certo?
Só que esse triângulo vai se estender um pouco mais. Por que, professor? Esse triângulo vai se estender um pouco mais por conta da distância que a pessoa está do espelho. Ora, gente, vocês vão lembrar do seguinte detalhe. Se uma imagem está diante de um espelho, essa imagem vai ser vista, né? Se um objeto está diante do espelho, a imagem desse objeto dentro do espelho terá o dobro da distância que o objeto está do espelho. Como assim, professor? É isso mesmo. Ó. Digamos que você vestiu uma roupa, você quer ver se está bem, aí vai lá para frente do espelho. Você está a 1 metro de distância do espelho. Você está a 1 metro de distância do espelho, mas você vai se ver a 2 metros de distância, tá certo? Por quê? Porque a imagem refletida tem a distância dobrada. Né? Observa que a imagem, a luz, os raios de luz vão até o espelho, se refletem e retornam aos seus olhos. Então é como se estivesse dobrando essa distância, tá ok? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que considerar essa distância aqui, ó, quando a gente vai formar o triângulo. Então nós vamos ter um triângulo da seguinte maneira, ó. Nós vamos ter 1,80, ou melhor, 1,8, né? Vamos desconsiderar esse zero, não precisa. 1,8 mais d, que é a distância que a moto percorre, que a pessoa consegue enxergar no espelho, está para 5 mais, qual é a distância do observador até o espelho? 2, né? 5 mais 2, 2 metros, né? E tudo isso vai ser igual a, qual é o comprimento do espelho? 1,2, que está para 2, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver essa relação para descobrir a distância. Quando nós descobrirmos a distância, a gente vai conseguir descobrir o tempo percorrido, né, o tempo que se passou observando, porque nós temos lá no texto, está dizendo que a velocidade é de 0,8 metros por segundo, tá certo? Então vamos lá. É 1,8 mais d dividido por 5 mais 2, que dá 7, tá bom? 1,2 dividido por 2 vai dar 0,6, tá bom? Então, ó, vamos pegar esse 7 e vir para cá multiplicando, né? A gente vai ter 1,8 mais d, que é igual a 0,6 vezes 7, que vai dar 4,2. Então, ó, passa para cá subtraindo. Nós vamos ter uma distância igual a 2,4 metros. Então, o que significa? Ó, daqui para cá tem 2,40 metros. O observador vai ver, numa extensão de 2,40 metros, a motocicleta passando por dentro, assim, pela imagem dentro do espelho. Ele vê no espelho, tá certo? Mas durante quanto tempo ele vai enxergar isso aqui, tá bom? Então, ó, o tempo é igual a distância dividido pela velocidade, certo? Quem é a distância? Não é velocidade vezes tempo? Então, o tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Quem vai ser o tempo aqui, ó? O tempo vai ser igual. Quem é a distância? 2,4 dividido por quem é a velocidade? 0,8. Então, 2,4 dividido por 0,8 vai dar igual a 3. 3, no caso, 3 segundos. Então, o observador vai conseguir ver essa moto passando por dentro do espelho durante 3 segundos. Tá certo, gente? Espero que todo mundo tenha compreendido. Um abração para vocês.